Fala, Crew do Tote, beleza? Sou Cláudio Carvalho, tarólogo e especialista no tarot de Tote, ou como prefiro chamar, Tarot Crowley e Harris. Bem-vindos ao meu canal. Para aqueles que não me conhecem, faço atendimento com tarot de Tote e também faço esse trabalho de consulta há mais de 30 anos. 30 anos em pesquisa teórica e prática com esse baralho me deu vários insights, várias amplitudes de percepção e um aumento da minha consciência no sentido de abranger todo o processo da iniciação no que tange aos caminhos que o tarot retrata na árvore da vida. Portanto, o meu trabalho com o tarot de Tote é muito vinculado ao que ele tem como essência, não apenas na parte de sua historiografia, não apenas na parte de sua questão muito bela, por sinal, artística, mas também e principalmente com o movimento dos planos internos com que esse tarô, essa família totiana, trabalha desde dos planos internos, segundo a corrente que se manifesta hoje no plano de discos, no plano terrestre, no plano de nossas consciências. Mas retornando à questão da previsão semanal, essa previsão de hoje, ela abrange segunda-feira, dia 28 de junho, amanhã, até domingo que vem, dia 4 de julho, quando lanço um novo vídeo aqui no YouTube e mais um podcast nas plataformas disponíveis. O método que eu uso, que eu sempre utilizo para esse tipo de previsão semanal, do meu tarô semanal, é o desígnio das moiras. Então vamos lá, gente. Abrindo a semana, temos, muito bom, a carta da corte, uma carta real, da realeza, uma carta com princípios divinos, com princípios essenciais. Eis que temos aqui o Cavaleiro de Copas, o aspecto ígneo da água. Uma carta muito bela, e ele portando com suas mãos o Santo Graal. Um dos grandes simbolismos do mito arturiano, dos mitos medievais, da Távola Redonda e dos cavaleiros, com toda a sua nobreza e simplicidade. Olha, gente, essa carta é bem interessante porque em termos individuais ela trabalha com a nossa percepção no sentido de ligar, de criar elos com pessoas que pensem de uma forma semelhante, que tenham uma percepção espiritual semelhante à nossa. Aquelas pessoas que possuem um feeling, aquelas pessoas que possuem uma intuição aguçada, aquelas pessoas que possuem uma visão mais abrangente do mundo, essas pessoas possuem um magnetismo diferente. Portanto, o númen delas, a aura delas, a energia delas, trabalha com elementos de aproximação ou repulsão. Nesse caso, o Cavaleiro de Copas mostra que devemos nos aproximar dessas pessoas de uma maneira, às vezes, não consciente, obviamente, mas de uma maneira intuitivamente. Esse é um processo em que temos que lidar diariamente, porque em meio ao momento em que vivemos, não é uma coisa tão agraciada, tão demonstrada, porque a energia está muito densa, principalmente nesse período de pandemia. O Cavaleiro de Copas denota a mesma possibilidade, só que com ideais direcionados a uma meta, a um objetivo. Em termos coletivos, fala de grandeza de visão, e não uma visão mesquinha, e não uma visão tosca, mas uma visão em que há possibilidade de renovação e mudança no mundo como um todo. Mas para isso é necessária a união de várias vontades, de várias verdadeiras vontades, que inclusive já falei em diversos vídeos meus aqui do programa Tarô Semanal, sobre o que significa a verdadeira vontade. Então,
Se essa vontade se une em torno de um objetivo, e se essa vontade se une em torno desse objetivo com outras vontades, a coisa toma um poder e força tremenda para que o mundo como um todo alcance algum tipo de mudança, ainda que a princípio não seja visível. Tanto é que é uma carta que tem o elemento água e fogo, são elementos contraditórios, são elementos que não são amigáveis, mas que buscam por um princípio ativo e por um princípio passivo. Buscam, por assim dizer, por um equilíbrio. Então, é necessário que dentro dessa visão, tanto individual quanto coletiva, haja equilíbrio. E esse equilíbrio está demonstrado pelo Santo Graal, pelo propósito que nós temos durante a nossa encarnação e pelo propósito em que nós temos com o mundo, porque não vivemos a sós, vivemos numa sociedade. Ainda que haja uma cacofonia, ainda que haja uma diferenciação de ideias e de percepção do todo, ainda que haja uma diferença consciencial entre as pessoas, existem o feeling, existem as possibilidades de ocorrência de algo muito maior que dê um up, que dê um salto de consciência. Portanto, essa semana eu vejo uma semana que pode dar início a isso, com a força do eclipse que já passou, mas que ainda está sob sua influência, e também o poder gerador do solstício de inverno, da qual das profundezas do inconsciente surge uma consciência luminosa e abrangente, para que o mundo volte ao processo da ordem, mas sob uma nova perspectiva, sob uma nova condição. Porque o passado não se retroage ou não se traz de volta. O que se mostra é o presente, o aqui e agora, para que o futuro seja um futuro amplo, seja um futuro direcionado à mudança constante, para que todos tenhamos a ganhar com isso. Todos os reinos, tanto mineral, vegetal, animal e humano, assim como os planos espirituais, assim como a Terra, a nossa Mãe Gaia como um todo. Muito, muito profunda essa carta. E veio num ótimo momento. Durante a semana, temos a carta do Louco, que é regida pelo fogo, mas também alguns dizem que é regida pelo éter, pelo quinto elemento. O louco, ele está sob uma condição de início e fim de um ciclo. Ele está numa condição de geração, perpetuação, transformação constante. O louco, ele luta pela liberdade. O louco, ele oferece a independência em todos os níveis, material, mental, emocional e espiritual. O louco, ele transcende e transgride todas as fronteiras de restrição que tentam restringir a nossa verdadeira vontade. O louco, ele é a primavera, é a fonte do renascimento e da transmutação de energia. Portanto, em termos individuais, excelente, porque mostra um caminho a ser seguido, ainda que esse caminho possa não estar claro a primeiro momento. E em termos coletivos, mostra que devemos projetar um determinado ponto e alcançar esse ponto, de uma maneira em que haja unidade de direcionamento, unidade em termos de projeção dessa força interna que todos temos. O que devemos tomar cuidado com o louco? A dispersão, a confusão, a cisânia, aquela possibilidade de que poderia dar certo, mas que nos perdemos no início ou no meio ou durante o processo. E aí nos levando a lugar algum. Portanto, o louco pede conscientização, percepção, discriminação, discernimento para que tenhamos a experiência da maneira correta em direção a um ponto de conquista. Isso pode ser feito quando ouvimos a voz do nosso coração. Portanto, prestemos atenção à nossa intuição durante essa semana,
porque algo novo está surgindo, algo novo está sendo manifestado, ainda que de uma maneira paulatina, sutil, mas que está vindo a manifestação sim. Prestemos atenção. E, ao findar da semana, temos a carta da trégua, a carta 4 de espadas, Júpiter em Libra. Libra é um dos signos que rege Maat, que rege o Atu 8, o Atu antigo da justiça, o Atu do ajustamento segundo a percepção da corrente criativa nesse momento. Chegou o momento de uma limpeza espiritual. Chegou um momento em que a trégua, na verdade, avisa sobre rupturas, sobre transformações severas e transformações profundas. E isso faz parte de uma limpeza tanto no aspecto interno, individual, quanto no aspecto externo, coletivo. Há uma limpeza no ar, há um movimento em que todas as coisas que têm uma energia desproporcional, negativamente, uma energia malsã, será limpa de alguma forma. Todo o processo de centralização vai se desintegrar, porque há uma necessidade de expansão. A centralização, ela simplesmente inibe os poderes de manifestação, os poderes dos planos internos. Enquanto que a expansão, ela cria a liberação, e com isso, essa trégua, ela é interrompida. Essa trégua, ela é simplesmente liberada para que esses poderes invisíveis transformem o mundo visível, como eu falei ainda há pouco, tanto individualmente quanto coletivamente. Por ser uma carta de espada, temos uma questão muito interessante aqui, porque sendo uma carta 4, uma carta de base, uma carta em que mostra um nível de discernimento bem elevado, isso indica que essa espada traz lucidez. A lucidez de romper com o antigo, de romper com coisas obsoletas, de romper com questões que não têm mais a ver em nossas vidas. De novo, tanto individualmente quanto coletivamente. Em termos coletivos, eu diria que novas mudanças ocorrerão, vem coisa por aí em termos principalmente políticos, em termos governamentais, mudanças e rupturas drásticas e quedas de valores ultrapassados, queda de valores que fomos obrigados, impostos a acreditar ou a ter que aturar. Chega, é o momento em que tudo isso acaba, é o momento de transformação que o louco exige e que o louco manda como influência. A sua energia, a energia do louco, é a energia da mudança. E a carta 4 mostra que essa energia da mudança, ela traz uma realidade muito diferente daquela falsa realidade da qual muitos estavam acreditando, muitos estavam indo e seguindo o fluxo dessa ilusão. Portanto, a trégua mostra um rompimento, uma abertura e uma mudança de paradigma. Gente, essa semana é uma semana crucial para o que vai vir ainda aí na frente. É uma semana em que mudanças dos planos internos, em que as marés astrais vão vir com tudo como numa forte torrente de limpeza para que novas questões surjam e novos paradigmas sejam manifestados de uma maneira rica, de uma maneira poderosa e transformadora. Ok? Bem, espero que tenham gostado e aproveitem o máximo das orientações taróticas dadas para a semana. Agradeço a presença de todos e peçam que não esqueçam, dê o seu like, se inscreva, ative o sininho e comente que eu responderei dentro do possível. Divulgue o canal
Isso ajuda com o crescimento dele e assim poderei continuar a criar novos conteúdos que o YouTube, dessa forma, textualiza como algo extremamente positivo e produtivo, e assim ele notificará outras pessoas que atendam esse tipo de assunto. Tenham uma ótima semana, um grande abraço e até lá! Is it so